De volta com a Ação Nacional, que hoje está falando sobre a gestão de empresas familiares. Nosso convidado é o assessor e consultor empresarial Pádua Teixeira. Bom, Pádua, a gente estava esmiuçando um pouquinho no último bloco, falando sobre gestão, planejamento, preparação, informação profissional, enfim. Mas existe aí também uma preocupação. Quais são as principais preocupações das empresas familiares atualmente? Júnior, eu trouxe alguns dados para vocês. Quais são as principais preocupações? Eu acho que também não é só das empresas familiares, acho que é de todos os empresários do Brasil, né? Primeira grande preocupação é a situação econômica do país. Hoje, 71% dos empresários estão extremamente preocupados com a situação econômica. Que vai ser o futuro, se o mercado que eu estou atuando vai continuar crescendo, se não vai, se vai continuar estagnado, o custo do dinheiro, se vai aumentar. Tem muitas empresas que estão alavancadas, né, isto é, estão com dívidas porque fizeram grandes investimentos. Então, os empresários estão muito preocupados em honrar esses pagamentos e saber como é que vai ser a taxa de juros, como é que isto vai evoluir. Então, essa é a primeira grande preocupação, né? A segunda grande preocupação dos empresários hoje é com a rentabilidade, com o resultado da empresa, né? É claro que a rentabilidade nos últimos tempos, né, principalmente nos últimos 2 anos, todas as empresas acabaram perdendo um pouco a sua rentabilidade porque os custos aumentaram acima do normal, acima do preço do produto. Então, fez com que o resultado ficasse menor nas empresas. Então, essa é outra grande preocupação. 80% dos empresários também estão preocupados com a rentabilidade. Guerra de preços. Agora, com a alta do dólar, isso ficou um pouco, digamos assim, camuflado, né? Porque os produtos chineses estão mais difíceis de chegar no Brasil, etc. Mas isso, na minha opinião, é momentâneo. E os empresários têm uma grande preocupação de melhorar a sua performance, né? Para que ele possa concorrer com os preços dos produtos, principalmente da China. E para melhorar essa performance exige investimento. Existe investimento, aí existe a preocupação de como pagar os investimentos, com a taxa de juros que está muito alta. Então, é uma preocupação, elas são interligadas, essas preocupações, essa que é a verdade, né? Uma outra grande preocupação, que para mim nessa pesquisa foi uma surpresa, boa surpresa, que é a preocupação dos empresários com relação à inovação. A inovação do produto, inovação na gestão. Isso, 71% dos empresários têm uma grande preocupação com relação à inovação, né? Porque a inovação também leva a empresa a ter a sua perenidade, né? A empresa que não inova e não cresce, ela não se torna perene, né? A outra coisa, outro ponto de grande preocupação é com o desenvolvimento das competências da sua equipe de gestão. Essa é uma outra grande preocupação. Agora, existem 2 pontos que os empresários, na gestão de empresas familiares, se preocupam pouquíssimo, que é no processo sucessório. Somente 30% dos empresários se preocupam com o processo sucessório na empresa. E com a profissionalização, 40%. Então, esses 2 índices são índices preocupantes, porque isto precisa ser tratado de uma forma urgente nas empresas familiares. Quer dizer, é meio... Tá num contraponto aí, né? A menor taxa de preocupação deles é nesse processo sucessório, mas ao mesmo tempo o índice maior de quebra das empresas é quando passa da sucessão, né, de pai para filho, filho para neto. É um risco grande, altíssimo da empresa quebrar. Por quê? Porque o índice de preocupação com esses processos é baixo. Então, como eles se preocupam um pouco, então eles não fazem esse processo com o devido tempo, para que quando haja o processo sucessório, esteja tudo preparado, o sucessor esteja já formado, reconhecido na empresa, né? No processo de governança, também é uma coisa que a empresa tem que começar a se preocupar, porque tudo isso que eu falei está tudo interligado, né? Não existe um bloquinho desse separado do outro, né? Então, isso precisa ter um tratamento homogêneo nas empresas. Quando a gente está falando disso, eu acho que essa é uma coisa
para ser um pouco prático assim para as pessoas, né? Muitos telespectadores estão nos assistindo, muitos são empresários e, enfim, né? Pode ser pessoas que estejam começando um negócio também. Mas o que eu acho que o grande cuidado tem que tomar, pela aula que eu estou tendo aqui com você, Padre, nós estamos tendo, né? As pessoas também estão em casa. Assim, as pessoas têm que entender que, às vezes, ela toma aquela coisa, a empresa minha, aquela coisinha minha que está debaixo da minha asa, que ninguém vai mexer. Como é que é? Conceito? De propriedade. De propriedade, né? Exatamente. E esquecer que a empresa por si é a empresa. Primeiro é a empresa, depois sou eu. Existem as coisas meio que separadas, né, para poder passar por esse processo sucessório. Existe um conceito muito importante para os empresários que estão nos assistindo, que é o seguinte: eu sirvo a empresa ou a empresa me serve? Eu acho que é bem por aí. Né? O que deve ser feito? Né? Eu sirvo a empresa, não é a empresa que me serve. Né? Quando eu tenho esse conceito, eu invisto... Esse conceito que eu queria chegar. O meu conhecimento, eu invisto a minha dedicação à empresa. Eu não sou um sanguessuga da empresa. Eu não estou lá para tirar os bens da empresa. Eu estou lá para fazer os bens da empresa crescerem. Né? É isso que consequentemente, eu vou estar usufruindo disso. Claro, é claro. Mas o conceito tem que ser esse. Entendeu? É importante que se tenha esse conceito, porque o fundador tem esse conceito. Em 99,999% dos casos, o fundador tem. É preciso que as demais gerações também tenham. A questão é o processo de sucessão. Exatamente. O que vem a assumir, se tem esse conceito. Porque o fundador, ou não. quando ele... normalmente são pessoas que trabalharam muito para criar o negócio, né? São pessoas que, na estatística mostra, são pessoas que não tinham condições financeiras, criaram um negócio com garra, com vontade, né? Dedicaram a sua vida, às vezes até a sua vida pessoal, né? Em detrimento do resultado. Foi prejudicada por isso. Então, são pessoas que você, quando eu vou nas empresas familiares, se você colocar várias pessoas numa sala, só pelo jeito de falar, eu sei quem é quem. Eu sei quem é quem. Aí entra essa questão da profissionalização. Exatamente. Que ninguém se preocupa. Porque, veja, substituir um fundador, minha opinião, impossível. Impossível. Né? São raríssimos casos que tem um filho, né, que realmente tem todas as características do pai. Existe isso, mas são fatos raros. Então, quando você profissionaliza a empresa, você sai desse terreno do carisma do fundador. Isso não quer dizer que o presidente de uma empresa não possa ser, ele deva ser uma pessoa carismática também. Eu acho que existem características de um gestor que são, não interessa se é da família ou não é da família, precisa ter, né? Ser reconhecido também por todas as suas características. Mas a profissionalização, ela ajuda a criar esse alicerce para que a empresa seja longeva. Bom, além disso, nós também temos uma outra questão que é muito importante. Embora haja um grande número de corporações atuando no ambiente rural hoje em dia, né, esse segmento está fortemente aí concentrado em empresas familiares. E quais são os desafios desse setor na área rural? Os desafios são, como todos os setores, são enormes. Só que tem uma característica importante, Júnior, nas empresas rurais, né, familiares, né? É que o filho, nas empresas rurais, ele nasce no campo, ele participa da atividade do pai. Às vezes você vê criança com 8, 9, 10 anos já acompanhando o pai na atividade de campo. Isso cria uma identidade muito grande, coisas que nas outras empresas é mais difícil. No campo, na minha opinião, isso é uma coisa mais fácil, porque o filho ele participa da vida do pai. E normalmente nas empresas, vamos dizer assim, urbanas, né, isso não acontece, né? Então, o processo sucessório nas empresas rurais, por esta característica, às vezes se torna até mais fácil. Tem um dado muito bacana aqui que eu vou ler. Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, a idade média do empresariado rural é de 58 anos, nos países europeus é de 52 anos e no Japão 67 anos. Já no Brasil, a idade média cai para 45 anos, o que significa
um processo de sucessão sustentável, Pádua? Olha, no Brasil esse número está aumentando, né? Sim. A população está envelhecendo. Eu acho que no Brasil, pela faixa etária ser mais baixa nesse processo, eu acho que é até um facilitador, né? Porque aproxima-se mais as gerações. Não tem um gap, né? Não tem uma diferença muito grande, né? Uma distância muito grande entre duas gerações. Eu acho que isso é um fator positivo para nós. Porque daí tem as mesmas ideias mais próximas. Participou a vida, porque hoje a evolução do mundo é uma coisa assustadora, né? A tecnologia, tudo evolui numa forma incrível. Então, quando você tem o fundador, seus filhos mais próximos, né, na faixa etária, eles participaram de momentos muito próximos também de vida. Isso é muito importante. Porque é interessante que a gente tem visto pessoas que, da área rural, principalmente os filhos, né, eles saem, vão para as universidades, se formam, né, engenheiros, agronômicos, enfim, né, nessa área e retornam para os locais, as empresas da família, para poder expandir o processo e fazer a profissionalização, né, que a gente estava falando aqui. Mas você sabe uma coisa que é muito importante? O fundador de uma empresa, ele não pode obrigar o filho a ser o seu sucessor, né? Não pense que isso não acontece nas empresas, porque o sonho do pai é que quem assume o seu lugar é o filho. E o filho precisa ter essa vocação, precisa ter essa vontade, precisa querer isso. No campo, como ele viveu o tempo inteiro no campo, a probabilidade disso acontecer é maior. Ele fazer uma escola de agronomia, dele se envolver em faculdades que têm uma relação com o trabalho dele no campo, é maior, né? Agora, é fundamental para o fundador, para o pai, saber que não são todos os filhos que vão trabalhar na empresa, que vão sucedê-lo, né? A escolha também pertence, aliás, pertence ao filho, né? Não pertence ao pai. E às vezes o pai induz um pouco nesse processo, é natural. Aqui meu garoto, né? Poxa, para quem que eu vou deixar minha empresa? Eu não sei para quem deixar. Que eu faço com isso? Poxa, né? eu vou deixar para um estranho, né? E essa palavra toda hora está presente. Eu vou deixar minha empresa para um estranho, né? Então, às vezes, ele induz o filho, né? E o filho, às vezes, se sente na obrigação também de ficar. Esse é um cuidado muito grande. Eu vou decepcionar meu pai, né? Não posso decepcionar meu pai de forma alguma. Isso. Então, por isso que eu digo, esse é um momento muito crítico na empresa, que todos esses fatores que nós estamos conversando aqui precisam ser levados em consideração. Aí essa questão que você falou do sentimento, né, que existe muito presente nas empresas familiares. Exato. E tem a pressão da mãe também, da família, não pensa que é pressão só do pai, não. Todo mundo entra junto. Bom, esse é a Programação Nacional, nós voltamos daqui a pouco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já, fique com a gente.